Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Hoje vamos para mais uma aula de português, né? Vamos para a aula de língua portuguesa. Mas antes, a aula de hoje vai ser sobre conto de artimanha. Nós vamos dar continuidade e vamos para a página 76 hoje. Mas antes de ir para a página 76, nós vamos rever, lembrar de um conteúdo que a gente já viu, que foi conto. Lá na página 32, começou a segunda unidade do livro, não nossa, a do livro. Começou a segunda unidade do livro tratando sobre algumas culturas do nosso povo brasileiro. E aí trouxe sobre a cultura indígena e a cultura africana um pouco, né? Só para relembrar. E aí nós vimos que conto pode ser o conto africano. A gente falou bem rápido sobre o conto de fadas, que esse conto que a gente trouxe não foi um conto de fadas, mas era um conto africano na página 35. A gente falou sobre o conto africano, né? E aí a gente viu também sobre o conto tradicional indígena. Lembram que a gente viu sobre o paranduja, o sapo pidão, lá na página 42. Página 42 trouxe sobre o sapo pidão, o paranduja. E aí esses contos, eles vão, tanto o africano como o conto tradicional indígena, eles eram relatados, contados, para trazer um ensinamento, né? E aí esse do Oparanduja, na página 42 que a gente viu, lemos, discutimos sobre esse texto, tratou sobre o porquê do barulho que os sapos fazem à noite. Vocês lembram disso? Muito bem, foi bem legal esse conto, não é? Muito bem. Aí hoje a gente vai ver, dar continuidade ao gênero textual conto, vai falar sobre um outro tipo de conto, que é conto de artimanha. E aí, para a gente entender melhor sobre conto de artimanha, a gente trouxe algumas características do gênero textual conto. E aí vai servir também para conto africano, conto indígena, tá? Bom, aí eu trouxe algumas características sobre esse gênero textual, o conto. Desculpa, a gente ainda tá gripada, né? Vamos lá. É uma narrativa curta. Durante o conteúdo a gente vai vendo que esse livro, ele sempre traz essas explicações durante as atividades, né? Bom, mas aí a gente resumiu. É uma narrativa curta, vocês lembram que eu já falei que o conto ele não pode ser uma narrativa muito extensa, muito cansativa. Normalmente o conto é uma narrativa curta. Conta fatos que se passam em pouco tempo e em apenas um lugar ou dois lugares, no máximo três. Como é uma narrativa curta, né? O tempo também é curto, não é uma história que comece em um dia, passe para outro, semanas depois, meses depois, não. Começa naquele período e termina normalmente no mesmo período do dia, né? Em que começou a história. E também pouco num lugar só. Por exemplo, começou ali e termina ali. Começou na sala, começou numa vila, começou e termina ali mesmo. O lugar também é apenas um, no máximo dois, porque um conto é uma narrativa curta. Então não dá para estender para vários lugares, já que o conto e o tempo é curto. E tem poucos personagens, né? A quantidade de personagens também é curta, é pouca. O narrador pode ser narrador-personagem ou narrador-observador. Vocês lembram que a gente já falou sobre isso, que o narrador ele pode ser personagem quando participa, ele conta e participa da história, ou ele pode ser apenas o narrador-observador, quando ele conta apenas o que ele observa, o que ele vê, tá? Outra característica também é que o personagem principal do conto é chamado de protagonista, né? Quem é o protagonista dessa história? É o personagem principal, tá? A pessoa com quem está acontecendo o fato que está sendo contado. Os contos de artimanha são de tradição oral. E o que isso quer dizer? Lembra que a gente falou que a maioria dos contos são de tradição oral, que é passado, é contado oralmente.
Lembram que os africanos, a gente falou, e os indígenas também costumavam os mais novos sentar em círculo e os mais velhos contarem essas histórias que eles também aprenderam dos seus ou com os seus antepassados, né? Normalmente são as pessoas mais velhas daquela tribo, daquela aldeia, que vai contar as histórias. Então, a história de hoje, o conto de Artimanha, é a história de Pedro Malas Artes, também é um conto oral, né? Os contos de Artimanha, ele tem essa característica de ser um conto oral, porque ele é passado oralmente, é contado. E aí, na página 76, ele vai trazer justamente isso. Ele diz assim: você lerá um conto de Artimanha, também chamado de conto de esperteza. Vocês sabem o que é artimanha? Quem sabe? É justamente isso, é esperteza, né? Quando alguém é esperto. Mas aí, esse artimanha não é ser esperto de uma forma positiva, é querer tirar proveito, né, da situação para seu próprio benefício, certo? Vamos lá. A segunda pergunta, logo em cima na página 76, diz: o conto a seguir traz uma história de Pedro Malas Artes, personagem conhecido por ser muito esperto. Qual será a relação entre o título do conto e essa característica do personagem? O título do conto é A Panela Mágica. Qual será a relação que esse título tem com essa característica do personagem, Pedro Malas Artes, que gosta de tirar proveito com tudo, em qualquer situação? O que você acha que vai acontecer nessa história? Bom, o título do texto, eu peguei aí, coloquei a imagem que está no texto, na página 77. O título do texto é A Panela Mágica, de Júlio Emílio Braz. Júlio Emílio Braz é o autor que traz uma pequena biografia falando sobre ele no final do texto. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Bom, começa assim. Malas Artes não perdia a oportunidade de divertir-se e de alguma forma lucrar à custa da ingenuidade ou da esperteza dos outros. Surgida a oportunidade, ele pensava rápido. Recordo-me de certa vez em que ele, viajando pelo mundo, sua maior paixão, comprou uma panelinha. De vez em quando ele adquiria as coisas de maneira mais convencional, ou seja, comprou, normal, como a gente compra qualquer coisa, para fazer comida. Pouco depois, acampado no meio do mato, lá estava ele cozinhando seu almoço, quando avistou um grupo de tropeiros passando pela estrada. E aí, quem sabe o que é tropeiros? Um grupo de tropeiros. Se você observar lá no glossário, traz a informação que tropeiros é boiadeiro, vaqueiro, aquele grupo de homens que sai tocando os bois, né, e as vacas, levando de um lugar para o outro, à procura de pasto ou para vender, tá? Vamos lá. E aí ele avistou um grupo de boiadeiros, né, de vaqueiros, de tropeiros. Um deles acenou para ele, para Pedro. O cheiro está muito bom, moço, comentou o tropeiro. Tem para mais um aí? Malas Artes sorriu astuciosamente, olha só, ele era muito astucioso, e respondeu: como não? Chegue mais perto, viajante. Enquanto os tropeiros desmontavam e se aproximavam, apressou-se em cavar um buraco e empurrou para dentro todas as brasas e tições. O que será tição? Tá no glossário, dá uma olhadinha lá. Cobrindo tudo com a terra. Fez um buraco, botou a brasa para dentro do buraco, né? Da terra que ele fez. Em seguida, colocou por cima da terra, depois que cobriu, a panela que fervia, o cheiro do ensopado espalhando-se convidativamente em todas as direções. Os tropeiros ficaram espantados ao ver a panela fervendo sem fogo algum. Mas como é que você consegue? Espantou-se um deles. Ninguém consegue cozinhar sem fogo. Malas Artes muito cândido, mas falsamente. E aí você vai ver no glossário que cândido é puro, inocente, né? Ele fingindo, né? De inocente. Mas falsamente, quer dizer que ele não era.
explicou que aquela panela era mágica. Claro, de início ninguém acreditou, mas como o ensopado continuasse a ferver dentro da panela, as dúvidas começaram a aparecer. Será que é mesmo? Você não quer vendê-la? Perguntou um deles. Ah, não, respondeu Malazartes. Eu paguei bem caro por ela e nós pagamos mais, ajuntou um dos tropeiros. Não sei não, eu a comprei faz tempo em uma cidade bem longe daqui, nem sei se poderei comprar outra. A gente vai lhe dar dinheiro suficiente para comprar outra, garantiu um terceiro. Malazartes encarou-os. Mesmo? Olha só, ele já ficou, né, interessado. Com certeza. E os tropeiros se consultaram, conversaram, e mais do que depressa o dinheiro foi rapidamente retirado dos bolsos e amontoados na mão de um deles. Isto é o bastante? Eu acho. Antes que Malazartes dissesse qualquer coisa, os tropeiros ofereceram um de seus cavalos. Além do dinheiro, ainda deram um cavalo. Está bem, Malazartes finalmente concordou, acrescentando: acho que com o cavalo minha viagem será mais curta e eu consigo comprar outra panelinha. E dizendo isso, montou e disparou para bem longe dos tropeiros, que só mais tarde descobriram que haviam sido enganados, né? E aí é um texto de Júlio Emílio Braz. Aí vocês podem ler a biografia dele, que está logo aí abaixo do texto, né? Um escritor mineiro, ou seja, nasceu em Minas em 1959, e além de escritor, ele também era ilustrador, né? E também escritor de história em quadrinhos. Então, e aí, gostaram desse conto? Né? Pedro Malazartes tem muitas outras histórias, assim, ele não tem um fundador certo. Na verdade, esse personagem foi trazido para o Brasil com a colonização, né? A vinda dos portugueses. Eles trouxeram esse personagem para o Brasil. E aí, como é um conto popular, né? É uma tradição oral, ele não tem ao certo um criador, não se conhece ao certo quem foi o seu criador, seu inventor. E aí as pessoas pegam o personagem e escrevem diversos contos, né? Não é que Pedro Malazartes foi uma invenção de Júlio Emílio Braz. Ele apenas escreveu essa história, esse conto de artimanha com esse personagem. Tá certo? Bom, vocês já ouviram o texto, né? Quem não entendeu, volta, faz a leitura novamente. E aí vamos para as atividades, né? Página 78 até a página 81 vai ser a atividade de hoje, a interpretação do texto, tá? A página 78, o primeiro quesito, pergunta onde se passa a maior parte da história. Pensem direitinho, pela imagem, né? Segundo, quem são os personagens do conto, A Panela Mágica? Terceiro, quem é o personagem principal, que é o protagonista? Tem um quadro. Gente, não deixem de ler esses quadros explicativos, tá certo? Eu já resumi lá nos primeiros slides que a gente colocou. A gente fez um resumo sobre as características desse gênero textual. Mas leiam, de acordo com o que você for respondendo, leiam esses quadros explicativos, tá certo? E aí ele vai falar que o personagem principal é chamado de protagonista. O quarto quesito, quem são os personagens secundários do conto, ou seja, os que aparecem também, mas que não é o personagem principal. O quinto, você vai reler alguns trechos da história e marcar um X naquelas que são textos do narrador, ou seja, fala do narrador, tá? Página 79, sexto quesito, diz assim: sobre a atividade anterior, quer dizer, o quinto, responda. Que elemento você observou para eliminar as alternativas incorretas? Qual foi o elemento que está presente na fala que você não marcou? As duas alternativas que você não marcou no quinto quesito, tem um elemento que faz você identificar que aquilo não é uma fala de um narrador, é fala do personagem, tá? Então, que elemento é esse? E a letra B diz, o que esse elemento indica?
Letra A, você acha esse elemento que indica que não é fala do narrador. E na letra B, você vai dizer o que é que esse elemento indica. Sétimo, se eliminássemos as partes do narrador do conto de Artimanha, a panela mágica, o texto continuaria compreensível para o leitor? Por quê? Duas perguntas, duas respostas. Muito bem. Se a gente tira a parte da fala do narrador, esse texto ficaria compreensível para quem lê? E aí, leiam o quadro explicativo que está logo abaixo, tá? Oitavo, releia outro trecho do conto de Artimanha e observe a palavra destacada. Malazarte sorriu astuciosamente e respondeu. Qual é a palavra que está marcada aí, gente? Está destacada. Exatamente, astuciosamente. Letra A. Das alternativas a seguir, qual poderia substituir astuciosamente sem alterar o sentido original? Qual dessas três expressões eu posso alterar, trocar, substituir pela palavra astuciosamente e a frase vai continuar com o mesmo sentido? Marco X. B. Por que o narrador fez essa afirmação? Porque ele disse que Malazarte sorriu astuciosamente. O nono quesito diz assim, é para responder oral. O nono quesito, você pode conversar com o pai, com a mãe, com quem você estiver fazendo a tarefa. É interessante que você converse sobre essa questão. Veja só. Como você viu, Malazarte é um personagem muito esperto. Em que consistiu a esperteza de Malazarte nesse conto? O que foi aí que a esperteza dele foi em relação ao quê? Em relação à panela, né? Que não valia, mas ele mentiu, né? Ele deu uma de esperto, mas esperto não no sentido de que é muito inteligente, no sentido de que quer tirar proveito da situação em seu próprio benefício, certo? Letra B. Em sua opinião, ele usou a esperteza de uma forma positiva ou negativa? E aí você vai conversar. É bom conversar com os pais ou com quem você esteja fazendo a tarefa, porque pra mim, ele usou de forma negativa, né? Porque a gente pode usar essa esperteza, essa inteligência que Deus nos deu de forma positiva, né? Para ajudar o outro, certo? E aí Pedro Malazarte, nessa situação, ele usou a esperteza, mas de forma negativa. Concordam comigo? Vamos lá. Página 80, o 10º quesito diz assim. Será que Malazarte poderia ter vendido a panela de outra forma? O que ele poderia ter feito? Aí é pessoal, você vai pensar e responder, tá certo? E leia o quadro explicativo que tá aí logo abaixo do 10º quesito. 11º, leia a seguir a definição dada por um dicionário eletrônico para a palavra artimanha. Tá aí, a definição de artimanha. Letra A. Qual situação do conto lido essa definição pode ser aplicada? Vamos lá, vamos observar o quadro. Ele traz o quadro e diz que a artimanha é um modo hábil de enganar alguém para conseguir alguma coisa. Aí ele diz assim, letra A, repetindo a letra A. A qual situação do conto lido essa definição pode ser aplicada? Em qual situação ele usou a artimanha? B. É possível dizer que Malazarte era acostumado a levar vantagem sobre outras pessoas? Sim ou não? Onde é que mostra isso? No texto tem uma parte que vai comprovar isso, né? Que ele sempre queria tirar proveito das situações. Letra C, página 81. O que você acha que poderia acontecer se os tropeiros descobrissem antes de Malazarte ir embora que a panela não era mágica? O que você acha? Acho que eles ficariam bravos, não era não? Bom, pensem e escrevam, tá? O título da história, 12º quesito. O título da história que você leu é A Panela Mágica. Letra A. A panela era realmente mágica? B. Com que objetivo Malazarte atribuiu essa característica ao objeto? O que ele queria com isso? Porque ele disse que a panela era mágica. C.
qual é a relação do título do texto com o fato de ele ser um conto de artimanha. O título do texto é a panela mágica. Qual é a relação que tem o título do texto com a característica desse gênero textual, conto de artimanha? E aí, sua hipótese, o que você pensou sobre essa questão estava certa? Lá no comecinho, quando você pensou sobre o texto, você acertou que seria assim, dessa forma o texto? Bom, tem outro quadro explicativo sobre o conto de artimanha, leiam para reforçar. E aí embaixo, aí vem a história, tá pedindo para você ler o texto da página 248. Depois que terminar toda essa tarefa, você vai lá na página 248 e vai ler esse texto, tá? Um outro texto de conto que tem lá na página 248. Tá certo, gente? Façam a tarefa. Qualquer dúvida, chama a gente que a gente tá aqui para tirar a dúvida de vocês. Boa aula para todos. Beijo. Até a próxima aula. Tchau.